queridos amigos. Puxa vida, que delícia estarmos juntos, juntinhos, aqui hoje, para falarmos de um assunto muito importante: alimentação, nutrição. Como você se alimenta? Você se alimenta somente por prazer ou você se alimenta para manter o seu corpo saudável, buscando uma vida saudável? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. E será que entre ser saudável e ter prazer existe uma forma de conciliar? Hum, para isso, nós vamos bater um papo muito gostoso com o tema de hoje. E se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. Você não precisa se identificar. Você pode enviar um pseudônimo se quiser, porque muitas pessoas encontram comigo e mandam mensagens sempre perguntando: ah, mas eu não queria que aparecesse a minha história, que soubessem que sou eu. Então, fique tranquilo, envie a sua história e diga: não quero ser identificada. E aí você não será identificada. E você vai poder reconstruir as suas emoções aqui, juntinhos com Joana de Ângeles, com Nise da Silveira, aqui na TV Mundo Maior. Então, vem, vamos lá, ó. A gente está juntinho. Hoje nós vamos bater um papo muito importante, muito especial. Será que nós sabemos realmente nos alimentar de forma saudável, de forma equilibrada? Será que quando vamos nos alimentar, nós pensamos no que é saudável ou no que é prazeroso? Muitas vezes, acredito que na maioria delas, nós buscamos o prazer. E para falar sobre esse assunto hoje, nós temos uma convidada pela primeira vez no nosso programa, que é a nutricionista Célia Oquendo. E ela é pós-graduada em nutrição funcional. Seja bem-vindo ao nosso Obrigada, Iraci. Eu programa. quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você para falar um pouquinho desse tema tão importante que é a nutrição, a nossa alimentação. Realmente é fundamental, né? Sim, certamente. Hoje nós vamos contar o relato da Mariângela. Ela tem 30 anos, tem um filho de 7 anos, é casada há 2 anos, e ela diz assim, que ela nunca teve uma educação alimentar, não tinha noção. Ela vem de um lar onde lá se comia salgadinhos, biscoitos, todinhos prontos, pipoca, nuggets, hambúrguer e só coisas prontas. Nem almoçava e nem jantava. Então, só comia as besteiras o dia todo. Diz que, ao se casar, ela levou esse costume para a sua casa. E lá, também o seu filho come somente essas besteiras. Ela diz que seu marido, Alberto, está pressionando muito, dizendo que ela não traz uma alimentação saudável nem para o filho e nem para ela. Ela disse que está acima do peso, que ela está gorda, que o filho, também de 7 anos, está gordo, fora do peso, e ela está começando a se preocupar, porque o marido come no trabalho dele, almoça no trabalho dele. Mas quando vem em casa para a noite, ele também não janta. Então ele fica no sorvete, nas besteirinhas, biscoitinhos, salgadinhos, e aí é um desequilíbrio alimentar total. E ela pergunta assim: se isso está prejudicando muito o filho dela,
não ter uma alimentação regular e o que ela pode mudar na vida dela e do filho, tanto para emagrecer, quanto para equilibrar e se tornar uma família de hábitos alimentares normais. Célia, é bem complicado, né? É, Porque mas deixa eu destacar uma coisa importante. Eu gostaria até de parabenizar a Mariângela, porque o primeiro desafio ela já está vencendo, que é querer melhorar a sua saúde. isso é fundamental. Outra coisa boa que eu vi nesse relato, o marido também está interessado. Então, quando nós temos a família engajada no mesmo propósito, as chances de sucesso Bem são maior. bem maiores. Esse filho, vendo o exemplo dos pais, vai também seguir a mesma dieta. O que acontece? A gente tem na casa da Mariângela uma coisa que a gente chama de ambiente obesogênico. É aquele ambiente onde todos estão se alimentando de forma inadequada. Muito, pelo que eu vi, só tem produtos alimentícios, que eu gosto de separar. Uma coisa é alimento, outra coisa é o produto alimentício. O produto alimentício foi preparado pela indústria, todo desenhado para nos viciar, para nos trazer recompensa cerebral. Certo. Porque assim a gente compra E e eles tem têm o o prazer, lucro, porque né? a indústria não está interessada na nossa saúde, está Com interessada no certeza. lucro. Perfeitamente. Então, nós já temos esse ambiente obesogênico na casa da Mariângela. E o que ela precisa fazer? Vamos então pelas perguntas. Mariângela pergunta se ela está prejudicando o filho e no que estaria prejudicando o filho. Sim, ela está prejudicando. Mas como é que eu vou dizer? Ela não faz isso de forma proposital, Com certeza. né? Ela já Porque traz esse hábito de exatamente, criança, ela né, já da traz. E também família. não vamos responsabilizar a família da Mariângela. Os pais fizeram o que foi possível ser feito e fizeram o melhor que puderam. Com certeza. Porque como é que a gente vai chegar para uma pessoa que é leiga e dizer que aquilo que a propaganda está te mostrando, aquilo que tem no supermercado para você comer, não é saudável? A indústria te faz acreditar que aquilo ali é bom. Nós temos produtos para crianças usando personagens de animação, quer dizer, fica difícil para a criança resistir. A criança não entende, o adulto também busca a praticidade. E as pessoas geralmente leem nas embalagens dos produtos, né, no Exatamente. E não supermercado, entendem o tem que isso, está ali. aquilo, ninguém sabe o que que é. E aí tem vitamina, sais minerais, papapá, você fala assim, bom, isso eu sei, tem, Exatamente. as Então pessoas fica não muito sabem. difícil para a pessoa decifrar aquele rótulo. E as letrinhas, vamos combinar, né? Nossa, Só com lupa para você ver. olha, Não é tem terrível. condições. Agora a gente fotografa e aumenta E a aumenta. lente Agora nós temos esse no recurso do porque celular. mesmo com óculos a gente não enxerga. Exatamente. A própria inserção da mulher no mercado de trabalho, que foi extremamente positivo, mas, por outro lado, trouxe essa busca pela praticidade. Então, a gente quer uma coisa que seja prática, desembalar, botar no micro-ondas e comer. E Exatamente. são alimentos que eles colocam substâncias químicas para gerar esse prazer na boca, nas papilas gustativas. Então, voltando, a Mariângela, o filho está sendo prejudicado com essa alimentação e ela pergunta se ela também está sendo prejudicada. Sim, todos estão sendo prejudicados. Esse tipo de alimentação, com excesso de produtos alimentícios, leva a uma série de doenças crônicas que não são transmissíveis. A gente pode citar algumas delas. A obesidade é uma doença, e eu quero até fazer um parênteses aqui, que com relação à obesidade, para não sermos taxados de gordofóbicos, Certo. que agora nós temos que ter cuidado. Isso não tem a ver com a estética. Se a questão da obesidade fosse puramente a estética, não teria problema algum. Cada um tem o corpo que quiser. Com A certeza. questão da obesidade é a doença. Exatamente. Não tem como ter um obeso que não esteja doente, porque ele tem uma gordura visceral que é pró-inflamatória, que vai desencadear uma série de outras doenças consequentes a essa. Então, e a alimentação desequilibrada, ela também vai inflama o cérebro, né? Sim, então, uma das questões então nós temos obesidade, nós temos o diabetes, nós temos as doenças cardiovasculares, hipertensão, câncer, nós temos a demência. O número de pessoas que estão com demência
atualmente já é assustador. A Nossa, é Organização Mundial verdade. de Saúde já profetizou que até 2050 nós vamos ter quase que 50% das pessoas com risco de ter demência. Gente, que E isso é uma loucura. coisa que a alimentação pode prevenir. Ela tem uma vertente, um peso muito grande na Sim, saúde da gente, exatamente. né. Nós temos outras doenças, doenças autoimunes, o próprio enfraquecimento do sistema imunológico. Você vê as pessoas toda hora estão resfriadas. Exato. Esse tipo de alimentação, com excesso de produtos químicos, eles não só não trazem nutriente para o nosso corpo, como roubam os nutrientes do nosso corpo. Porque nós precisamos ter antioxidantes, que esses alimentos não têm. Certo. Então, o nosso organismo, ao ingerir esses alimentos, nós estamos gerando um estresse oxidativo muito grande no nosso organismo. E não temos micronutrientes, que são vitaminas, minerais, compostos fitoquímicos, para Sim. combater. Ao mesmo tempo, nós ingerimos alimentos que são alergênicos, vai acionar o nosso sistema imune, vai ocupar o nosso sistema imune, e aí E é quando a gente daí que precisa. porque se a gente observar, eh, há uns anos atrás, não havia um quadro tão grande de alergia, e a Exatamente. partir de uma certa idade, a pessoa começa a desenvolver um quadro Sim, alergênico sim, a tantas coisas, eu mesmo sou alérgica a um monte de coisa. sim. E isso é horrível, porque você fala assim: "Gente, mas eu não tinha isso, o que que eu tenho agora?", né. O alimento é um grande desafio para o nosso sistema imunológico. Nosso organismo é todo interligado. Então, tudo começa no intestino. Se o nosso intestino estiver bem, se o nosso intestino estiver bem povoado, com uma microbiota probiótica, as coisas vão fluir. Mas o problema é que a gente atrapalha o nosso organismo. A Mariângela, ela já pergunta o que ela pode fazer para melhorar essa alimentação. Então, a primeira coisa é retirar da sua vida o que não é alimento. Então, vamos imaginar que a gente está com uma casa que está infiltrada, não tem luz, os móveis estão caindo aos pedaços, e ela quer comprar móveis novos, que são esses alimentos funcionais. Não, Certo. primeiro ela precisa retirar os móveis antigos, ela tem que arrumar as infiltrações, ela precisa colocar a luz na casa, limpar essa casa. A casa está Certo. limpa, está reformada, tiramos tudo que não presta daqui de dentro, então agora vamos colocar móveis novos. Então Perfeito. vamos recolocar os alimentos saudáveis. Embutidos, essas coisas, É. tudo tem Então, muita química. eu gosto até de fazer uma brincadeira que é a seguinte, para o paciente entender. Foi Deus quem fez? Pode comer. Foi o homem quem fez? Deixa de Põe de lado. lado. Então, o alimento bom é alimento natural. É alimento que a natureza nos dá. Sim, Muita fruta, vegetais, leguminosas, arroz, feijão, lentilha, grão de bico, todos os legumes, verduras. Aí as pessoas gostam muito de me perguntar: ah, mas não tem muito agrotóxico? Tem. Tem a questão certo. do agrotóxico, é até um tema para um outro programa. É uma questão séria que os países enfrentam. Com certeza. Mas mesmo que a pessoa não tenha condições financeiras de comprar alimentos orgânicos, Sim, o alimento, mesmo o com agrotóxico, vamos dizer assim, o vegetal, ainda assim ele te traz ainda é vantagem. melhor do que o É. industrializado. O que acontece? O agrotóxico, ele tem uma polaridade, ele tem uma atração pelo tecido adiposo, Sim. tá? Ele vai se acumular em tecido adiposo. Uhum. Ele entra no nosso tecido adiposo, manda um comando para o núcleo desse tecido adiposo, do nosso adipócito, dizendo: reproduza-se. E a célula adiposa, ela se reproduz por mitose. Ela cresce, 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 se divide em duas. Sim, Crescem, 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 se dividem. E assim vai. Então, perfeito. quanto mais, por isso a gente vê aquele paciente, às vezes, que emagrece até um certo ponto e entra num platô e não consegue mais, porque ele está muito intoxicado. Ah, que Mas assim interessante. como esse agrotóxico entra no nosso tecido adiposo e outros poluentes ambientais são N, Sim, também vai entrar no do boizinho que as pessoas comem, dos com animais que para o abate, certeza. porque eles são feitos, a alimentação deles é feita com ração
que está com agrotóxico, Com certeza. que foi modificada E geneticamente que já é preparada para para engordar engordar. mais rápido. Exatamente. O animal é criado confinado, o nosso sistema de criação não é sustentável, nós sabemos disso. Com certeza. E ela vai ingerir aquela carne que está com o que a gente chama esse processo de bioacumulação. Vai se acumulando no tecido adiposo do animal. E aí você ingere, então a carne ela tem mais agrotóxico do que os vegetais. E sem contar as vacinas, Sim, antibióticos antibiótico. que eles vão dando para Não os tem como não dar animais, a antibiótico. gente está, É. a pessoa que está Você tá- ingerindo, ela Também está a próxima, o que contaminando. acontece? As próximas gerações já vão enfrentar essa resistência aos antibióticos. Não pelo antibiótico que nós usamos, mas pelos antibióticos que vem são no- utilizados nos animais. Porque veja Exato. bem, Iraci, o animal é criado confinado. Sim, Ali, a gente sabe, quando a gente manda um filho para uma creche, para uma escola, se um se resfria, a sala inteira se resfria. com certeza. O mesmo acontece com os animais. Os animais, um adoece, todos adoecem. E aí a produção tem que ser abatida. Sim, Então, profilaticamente já é dado antibiótico para o animal, para que eles não Exato. adoeçam. Isso sem falar no estresse que os animais são submetidos, mas enfim, isso também dá um outro programa para a gente falar só dessa questão. Vamos voltar para a Mariângela, né? Que está com essa alimentação bagunçada. Então, o que eu posso dizer? Nós quebramos a nossa relação com o alimento há muito tempo. Se você for pensar na natureza, não nos animais que nós criamos em casa, porque esses nós já estamos estragando também a saúde deles. Vamos pensar no animal selvagem, tá? Solto na selva. Ele se alimenta para sobreviver. Ele não se alimenta para ter prazer. E ele segue a vida dele muito bem. E você ouve falar que os animais na selva estão doentes, estão obesos, estão com diabetes. pneumonia, estão com... Você não ouve falar, mas os nossos pets já estão ficando com diabetes, com obesidade, com doenças certeza. cardiovasculares. São doenças hominais, né, que Exatamente. circulam aí. Então, o que nós precisamos? Entender que o alimento serve para nos nutrir, não é para nos dar prazer. Perfeitamente. Então, mais uma vez, nós temos que ir para os alimentos da feira. Não é o pastel, não, porque na feira tem pastel com caldo de cana também. Esse não. É verdade, é muita fritura, É muita demais, gordura. Sim, as feiras já estão contaminadas também. Mas comprar os alimentos de feira, hortifruti, se tiver oportunidade na região em que mora, comprar do pequeno produtor, que aí vai ter menos agrotóxico, ou talvez até não utilizem. É muito Sim. difícil, eu fico batendo nessa questão do agrotóxico, porque é muito difícil. O agrotóxico vai para o solo e vai para o lençol freático e vem para a nossa água. Com certeza. São 3.900 agrotóxicos utilizados. Na água, eles testam apenas para 41 agrotóxicos. Quer dizer, Tem o os resto a gente nem sabe o que acontece. E tem os 41 na água que a gente bebe. Então, mais uma vez, o nosso corpo tem que estar forrado de antioxidantes para poder combater isso tudo. Com certeza. É que as pessoas elas não conseguem linkar um sintoma que elas tenham, como uma enxaqueca, a um alimento que elas ingeriram há um tempo, há 15 dias atrás. É como o que eles dão para engordar o frango e os antibióticos do frango. Ele interfere automaticamente no ciclo menstrual da mulher Sim, que come frango. Tem uma interfere. complicação bem grande. Você quer ver uma coisa interessante? Foi feita uma pesquisa no leite materno de mulheres veganas e de mulheres onívoras. No leite materno das onívoras foi encontrado muito mais agrotóxico do que das veganas. Então, mais uma evidência Com certeza. de que... Então, o que eu diria para a Mariângela? Tirar da sua casa, Mariângela, todos os produtos industrializados. Refrigerante, sorvete. Isso não é alimento. Isso é um produto alimentício. E comprar... Por que você tem que tirar? Porque vamos imaginar o seguinte, vocês estão viciados nesses alimentos, porque esses alimentos viciam, sim. Sim. O pão vicia, o queijo vicia. E é uma delícia comer pão, né? Eu sou apaixonada por pão. Eu confesso que é uma delícia. Que o delícia. queijo vicia. Você quer ver? Dá um Google, coloca caseomorfina. Você vai ver o que é.
É justamente a caseína, que é a proteína do leite, que nos vicia. Morfina nos vicia. E o Ah, queijo tem muito mais do que o leite in natura. Antigamente, o leite era tirado da vaca e ia para a nossa mesa, né? As pessoas que moram, o que tiveram homem é o único oportunidade, mamífero que continua mamando e mamando. depois de adulto, um É leite que nem é absurdo. dele. Pois é. É, Mas esse leite ainda tirado da vaca, ele ainda contém probiótico. Mas sim. depois que você beneficiou o leite, colocou ele na indústria Aí ele tem e muitas fez o outras processo coisas. aí não tem mais probiótico. Então, você já não tem mais o que você teria de benefício do leite, você já não consegue mais. Mas Exatamente. por que a Mariângela deve retirar esses alimentos de casa? Vamos imaginar o seguinte, como eu estava dizendo, são alimentos que viciam e a família está viciada, porque ele foi desenhado para te dar recompensa cerebral. É aquela explosão de Exatamente. sabor nas papilas gustativas, que Nossa, te traz uma recompensa, uma coisa gostosa. Eu mereço, eu trabalhei o dia inteiro, eu mereço comer e as isso. pessoas, Sentem geralmente, prazer. a gente ouve dizer: "Olha, eu sinto culpa depois que eu comi, É, mas o prazer que eu sinto durante os exatamente. minutinhos que eu estou comendo compensa Compensa a horas de cu é. culpa". Como Então, assim? isso é como funciona o vício. Então, se ela não tira esses alimentos de casa, eles não conseguem parar de comer. Uhum. Imagina, vamos fazer uma comparação até um pouco tosca, mas vamos imaginar que nós temos uma pessoa que foi viciada em crack e ela quer se livrar do vício. Aí você vai pegar essa pessoa, vai colocar no meio da Cracolândia? Lógico que não, Não né. dá. É. Então, primeira coisa, retirar do nosso corpo o que nós não precisamos. Parar, nós temos que parar de atrapalhar o funcionamento do nosso organismo. Então, a Mariângela elimina isso tudo de casa. E aí não tem jeito, ela tem que botar a mão na massa. Vai para o Tem que botar o mercado, umbigo no vai fogo. para a feira, vai fazer a sua comida, seu alimento, o seu almoço, seu jantar, deixa pronto para 3 dias. O jantar não precisa ser, almoça bem, o jantar não precisa ser tão elaborado, comer tanta coisa. Simples, é Uma tão salada, uma simples. salada de grão de bico, entendeu? Ela deve comer ainda carne, pois coma um pedaço pequeno, então, da sua carne. Num segundo momento, depois que ela já estiver bem, seguindo uma alimentação mais natural, aí é a hora de partir para o alimento que está desenhado para a genética dela. Ovos são saudáveis para ela e para a O criança? ovo é sempre uma polêmica, né? Ah, Então, se a pessoa quer comer ovo, eu digo o seguinte: procure um ovo de galinhas orgânicas, que não certo, são de granja. As certo. galinhas criadas soltas, esse ovo vai ter mais nutriente. As galinhas são criadas soltas e você colabora também, né? Senão Porque tem a mesma é a medicação mesma que tem. medicação, exatamente, não tem como. Tá Certo. certo? Então, assim, num primeiro momento, é muito complicado. O que que acontece? Na nutrição funcional, a gente aprende que o alimento tem que estar de acordo com a nossa genética, Sim. porque nós temos individualidade bioquímica. Então, um alimento que é saudável no senso comum pode ser saudável para você, Iraci, mas para a minha genética não é, e me trazer algum prejuízo. Com Então, esse já é um certeza. segundo momento. Nesse primeiro momento, eu acho que a Mariângela precisa limpar essa casa. Você quer ver uma coisa muito boa que ela pode baixar também na internet? Chama-se Guia Alimentar para a População Brasileira. Foi feito pelo Ministério da Olha, Saúde, a versão mais recente, que é de 2015, se não me engano. Ali ele já coloca que você tem que evitar os alimentos ultraprocessados. olha que E interessante, eu não você baixa, conhecia isso você não. baixa gratuitamente, então ali tem tudo explicado, está muito bom o guia. Ai, Qualquer que pessoa bom. pode fazer, porque as pessoas também têm esse mito. Ah, mas comer saudável é caro. Não, fica Não, caro se você começar a depende do que comprar você vai comer. farinhas especiais, pão sem glúten, queijo sem lactose, goji berry. Não, superalimentos, não precisa nada disso. Se você seguir a alimentação que tem na feira, é Isso. 40% mais barato. Já tem várias pesquisas mostrando que você gasta 40% menos do que se você comprar os alimentos industrializados. É a alimentação da população brasileira. Guia Alimentar para a População Brasileira. Certo. Baixa gratuitamente. Só escrever ali no Google, vai Uhum. aparecer, já baixa ali gratuitamente. Está excelente. E para dar esse start, para dar esse pontapé inicial na vida da Mariângela, eu acho que vai ser ótimo, Certo. entendeu?
E aos poucos ela vai fazendo as mudanças. E o que a gente precisa acrescentar aí? A hidratação. Se não ingerir água, não tem emagrecimento. Imagina que você está com o seu corpo poluído. Você tem que limpar, lavar. A água que vai mandar embora, vai carrear esses poluentes também. É A fundamental água é um dia fundamental também para a atividade física, para você ter energia. A ATP precisa de água para ser formada, então é importantíssimo. Uma água de boa qualidade, não vai beber água da torneira, né? É Água um do pH filtro, de 7, exatamente. 8. Aí a gente pode até viajar, tem água alcalina. Nesse momento não precisa nada disso. Precisa ter uma ingesta hídrica adequada. E o que seria isso? A gente faz um cálculo. Entre 30 e 50 mililitros por cada quilo de peso corporal. Então, a pessoa com 60 quilos multiplica 30 vezes 60. Aquele número é a quantidade em mililitros de água que a pessoa precisa ingerir por dia. Certo. Então, quer dizer, É tem como a pessoa... fundamental. Hoje você tem aplicativos no celular que te lembram a hora de beber água, É né? verdade mesmo. Isso é uma forma da Exatamente. pessoa tá Já se atenta a ligar, isso. leva aquela garrafinha, que se a gente pensar que a gente vai ter que ir na geladeira, beber um copo inteiro de água, É. uma garrafinha de inox, de vez em quando dá suas bicadinhas, e aí quando você E vê a a água deve energia... ser bebida devagar, vagarosamente. Não pegar e já tomar a água, tomar meio litro de uma vez para eu Não, já para me tomar uma... adiantar. É, Não, você tem que dar tempo para essa água ser absorvida, circular, certo. entendeu? Então, Uhum. vai ao longo do dia bebendo essa água. Outra coisa importante nesse processo de emagrecimento, nesse processo de busca pela saúde, é a atividade física. Ela não diz que Ela tem não disse tem essa, atividade nenhuma. mas se ela não tem, seria interessante que ela começasse uma atividade física. Eu não posso aqui dizer o que ela vai fazer. Não Lógico. além de eu não ser profissional de educação física, eu não sei quais são as particularidades de saúde física da Mariângela. Então, ela pode buscar um profissional de educação física. Hoje em dia, você tem profissionais que já oferecem esse serviço até online. Você tem Olha uma que bom. primeira entrevista com um profissional ou se encontra a cada 15 dias, a cada semana com um profissional, e ele Sim. passa teu treino e dá aula online também. Então, nós temos toda uma facilidade. É fundamental, quer dizer, mesmo dentro da própria Exatamente. casa, Sim, não precisa hoje em ela dia... pode Isso foi uma coisa que a fazer. pandemia trouxe para a gente de bom. Descobrir que dentro de casa a gente pode fazer muita coisa. Né? Exatamente. Eu mesma, sou frequentadora de academia já há muitos anos, e eu e meu marido, 6 horas da manhã, estávamos lá na academia para fazer nossas aulas de spinning, fazer a nossa musculação. Com a pandemia, nós tivemos que parar. E aí Sim. nós descobrimos a malhação online, como eu falo. E também na rua, né? Que a gente mora com perto da certeza. praia, tem essa oportunidade de caminhar, de ir para a praia, fazer um exercício, a gente não quer mais voltar para a academia. Melhor A coisa, melhor coisa, você está aberto, vendo aquele mar saúde. maravilhoso. Eu sou grata, eu agradeço a Deus cada mergulho que eu dou nesse mar que a gente tem. É verdade, é uma bênção, É uma né? bênção. Nós precisamos interagir e usufruir das coisas maravilhosas que Deus nos colocou. Deus nos deu esse planeta maravilhoso, nos deu animais que podem nos ensinar muita coisa. Por que a gente está estragando isso tudo? Nos deu um corpo perfeito. O nosso corpo Com é um certeza. templo, é o templo de Deus. Por que nós vamos poluir o nosso corpo com bobagem, com drogas lícitas e As ilícitas? crianças gostam muito de biscoito. Aliás, qualquer um Sim. gosta demais de verdade. biscoito. Mas é uma forma de mandar o lanchinho para a escola, você manda um biscoitinho, não sei o quê. Os biscoitos, eles têm um sabor gostoso, atrativo, mas eles provocam determinados inconvenientes, colocamos assim, no organismo, como até aumento de colesterol, não é isso? Sim, exatamente. Tem gordura hidrogenada, e o que não tem gordura hidrogenada tem gordura interesterificada. Ora, o que é isso? É a nossa velha e má gordura hidrogenada, só que o processo da hidrogenação vai até um certo ponto. A interesterificada é cortada ao meio.
é interrompido esse processo. Então, é mesmo gordura interesterificada, a gente tem que ficar atento ao rótulo, porque tem muita coisa com nome diferente. Ah, não, isso aqui Tem. não tem. Ah, não, zero trans. Não, não é. Então, olha só, tem tempo de prateleira com uma validade grande? É crocante? Por favor, não coma. Olha que interessante. O que Pega é um crocante é mais. exatamente, o que dá essa crocância Hum. é justamente a farinha com glúten, né, que faz o crescimento, e a crocância vem por conta dessa gordura hidrogenada, da forma de preparo, né? Olha, como isso é importante. A gente A fala gente até não para as pessoas sabe. que querem, muita gente hoje em dia usa air fryer, né? Como se fosse uma coisa muito saudável. Bom, ela é um pouquinho melhor do que você fritar ali no óleo, mas também não é saudável. Aquela forma, aquela crosta crocante, o amido, né? O Hum. carboidrato, quando é submetido a esse processo de aquecimento que forma essa crosta crocante, ela forma uma substância chamada acroleína. Hum. Acrilamida, desculpa. Acroleína da carne. Acrilamida. Essa acrilamida é um produto cancerígeno, Olha só. entendeu? Então, E a gente nem imagina que está dando isso para os nossos é, filhos, nossas como eu te crianças digo, os comendo. pais não fazem isso por maldade ou por É por descaso. ignorância É mesmo, porque por a gente não falta de tem conhecimento, conhecimento. porque a indústria quer te fazer acreditar que aquilo ali é saudável. Então, a indústria, eu costumo dizer que a indústria alimentícia anda de mãos dadas com a farmacêutica, porque uma te adoece para a Sim. outra cuidar do teu sintoma, porque a É. farmacêutica também não cuida da tua saúde, Não, não, de jeito né? Eu não nenhum. sou contra o uso de remédios, muito evidente que muitas É vezes nós precisamos necessário, usar, a pessoa está na fase aguda da doença, tem que usar um claro. antibiótico, tem que usar um Sim, remédio. sim, Mas sem aquilo ali dúvida. não está tratando o seu organismo, está tratando a doença. O que trata o ser humano? É a nutrição, a boa nutrição. E o suplemento, ele contribui para uma saúde melhor? O suplemento de vitaminas e minerais, você diz, esse tipo de Isso. Tem suplementação, tem e é, até o tem whey várias protein, essas coisas. coisas, a ômega 3, não Sim, sei o sim, quê, sim. tá-tá-tá. Desde que de boa qualidade e que seja necessário para o paciente. A gente Sim, precisa avaliar o paciente, ver o que ele está carente, né, o que tem de falta de micronutrientes, e aí você repõe. Porque se certo. você der, às vezes o que acontece é o seguinte, o excesso de um micronutriente, de um mineral, pode ser a carência do outro, porque eles vão competir entre si. Então não é uma coisa Hum, que você, vou tomar então. Não, não é assim. certo. Não é assim. A Aí gente precisa seria avaliar. necessário fazer um exame de É, sangue, algumas exatamente, para coisas fazer uma assim. avaliação, é exatamente isso. Mas tem coisas que você consegue de graça, por exemplo, exposição ao sol, você faz vitamina D, 20 minutos de sol por dia numa área do corpo, às 11 horas da manhã ou às 2 horas da tarde, fazem 10.000 UI de vitamina D. Então, quer dizer, é de graça. Que é 10.000 e é o necessário diário, né? Sim, você pode até usar o suplemento de vitamina D, não há problema, Sim, se você precisar. Mas mesmo assim, o sol é importante, porque ele vai entrar também, vai interferir nos neurotransmissores. Sol é certo. fundamental, Perfeito, né? Então, perfeito. são medidas que a gente pode tomar tão simples, como, por exemplo, a mastigação, mastigar bem os alimentos, mastigar muito bem os alimentos, evitar ingerir líquido durante as refeições, certo? Certo. Então, mastiga. Quando a gente está mastigando, a gente está secretando saliva. Nessa saliva tem enzimas que vão sinalizar lá o nosso intestino de qual nutriente vai chegar. Nosso intestino já se prepara. Nosso corpo é inteligente. É A gente é que verdade mesmo. atrapalha. Então, ter tranquilidade na hora da refeição, não comer em frente à televisão, nem ficar vendo celular. A hora da refeição, se a refeição puder ser feita em família, olha que coisa boa. É um momento para a Excelente. família trocar, conversar. É, porque já não se conversa mais. Todo mundo senta lá, cada um com seu telefone, e você Exatamente. olha para as pessoas, tá todo mundo com a cabeça baixa, assim. Eu fico perguntando, Sim. por que sentar junto na mesa se não se Se não vão veem, não, interagir. né, não fazem parte ali de Sim, um, de um núcleo social que é extremamente necessário, né? exatamente. E o café, ele prejudica tanto adulto quanto a criança? Como que é isso? Porque é sempre tão É, controverso, né? o café,
O que acontece? A cafeína realmente é controversa. Não há problema de você beber o seu cafezinho diariamente, não pode exagerar, ele não pode interferir no teu sono. Certo. Então, o que acontece? O ideal é que você também não adoce o café. E aí eu vou perguntar, quem gosta de café não adoça. Você gosta de café? O sabor do café é esse, Ai! né? Você gosta? E também em que momento você Juro vai que eu já tomar? tentei tomar Pois é. café sem É um hábito, adoçante. é um hábito. Em que momento você vai tomar? Você vai tomar num momento após uma refeição em que você ingeriu ferro? Ele vai quelar esse ferro. A Ah, quelação é a forma como se fosse uma garra naquele elemento e você dificulta a absorção, certo. né? Então, em que momento você vai tomar esse café? Mas Perfeitamente. tem pessoas que querem tomar o seu cafezinho de manhã para acordar, não há problema nenhum, desde que não adoce. Aí é Olha, mais difícil, né? mas dá para acostumar, Iraci. A cada 13 dias, as nossas papilas gustativas se renovam. Então, se você Ah, começar a tomar o café sem adoçar, elas vão se acostumar. Eu tomo sem isso. adoçar. Se você me der um café adoçado, eu vou achar um horroroso. Mas a primeira vez que eu tomei café sem adoçar, eu entrei na loja, eu estava comprando café em cápsula, e aí pedi um cafezinho. Falei, não vou adoçar. Quando eu botei na boca, sabe quando a tua boca entorta para baixo? Ai, eu imagino. Eu falei, meu Deus do céu, eu só não botei para fora que eu estava dentro da loja. Eu digo, não, agora eu vou tomar, né? E aí eu fui me acostumando. Então a pessoa se Nossa, acostuma com um café mais fraco, né? com Enfim. certeza. Mas eu queria fechar para a Maria Ângela, para Isso. deixar uma mensagem para ela. Maria Ângela, retira da tua casa o que não presta, tudo que for industrializado. Coloca alimento de verdade, que a natureza te oferece. Cozinhe. Tá? Dê esse exemplo para o teu filho. Ele vai seguir o exemplo que você e teu marido derem. Você mesma já se queixou que está com sobrepeso. Alimento é informação que você manda para dentro das tuas células. E teu organismo vai te responder de acordo com essas informações, com esses nutrientes que você está enviando. Tá certo? Então, se você já não está gostando do teu peso, teu organismo já está te dizendo alguma coisa. E quanto mais Vamos amadurece, mais consertar. difícil é de perder Por peso. enquanto ela é nova, tem 30 anos, em qualquer idade que a gente comece uma alimentação saudável, nós vamos ter vantagens, nós vamos ter qualidade de vida. Também outra frase que eu gosto de dizer é a seguinte: quem não quer investir em tempo e dinheiro pela sua saúde, para cuidar da sua saúde, no futuro vai ter que investir dinheiro e tempo para cuidar da doença. Com certeza. E isso é muito verdadeiro grave. mesmo. O Brasil já tem 40% de obesos, de pessoas com sobrepeso, acima do peso, e está crescendo. Então, alguma coisa nós estamos fazendo de muito errado. Que não era assim antes, muito pelo contrário, né? Então, vamos resgatar essa nossa alimentação mais saudável. Perfeitamente. Seria inteligente ela fazer um cardápiozinho alimentar, utilizando esse site, né? O guia, ali no guia mesmo ela vai encontrar bastante coisa. Ah, muito bom, muito bom. Ali no guia mesmo ela vai encontrar bastante sugestão de como se alimentar, o porquê. Então, e tem guia alimentar para a população brasileira. Evitar leite, por exemplo, mas trazer outra alimentação. Sim, sim, exatamente. dá Por pra exemplo, hoje nós substituir. temos uma profusão de leites vegetais É verdade mesmo. que podem ser utilizados também. Leite de amêndoa, Sim, tanta coisa sim. que não... E comprando, às vezes você compra na internet, eles são até mais baratos do que no mercado. Tem que procurar, porque o mercado Com certeza. varia muito, né? A soja, ela é saudável ou não? Olha, a soja, para nos trazer benefício, tá? Ela é uma proteína muito grande, assim como é a proteína do trigo, assim como é a proteína da carne, do leite, tá? Tem que ser ou coagulada, na forma de tofu, ou fermentada, na forma de miso. São as melhores formas da gente consumir a soja, que é a forma como o oriental consome. Ela in natura, eu particularmente não gosto muito. Certo, tá joia. Célia, uma emoção para Maria Ângela reconstruir na vida dela.
Eu vou dizer uma palavra para ela, é propósito. Tenha um propósito, Maria Ângela. Quando a gente tem um propósito, a gente consegue chegar no nosso objetivo. Você vê, por exemplo, mulheres que fumam e quando engravidam param de fumar. Por quê? Porque elas têm um propósito. Qual é o propósito? A saúde do seu filho. Então tenha um propósito. Pense, qual é o seu propósito? Todo dia de manhã, quando você acordar, você vai fazer as suas orações, faça votos que reze, e depois pensa, qual é o meu propósito? E foca no seu propósito. Você vai ouvir muitas coisas das pessoas. Ah, mas você é feliz comendo isso? Felicidade não tem a ver com alimentação. É verdade. Então, Prazer é muito diferente de eu felicidade. prefiro morrer comendo isso, prefiro morrer mais cedo, mas eu morro feliz. Não. Não morre feliz. E não vai morrer feliz, vai ficar doente. Vai Exatamente. adoecer, vai morrer diabético, vai morrer perdendo pedaço de dedo, vai morrer com cegueira, vai morrer sem conseguir respirar. Eu não vou aqui numerar com demência. É isso. Então, busque a sua saúde. Célia, obrigada Eu que pela sua agradeço, presença Iraci. aqui. Eu que te no agradeço nosso a Reconstruindo oportunidade. Emoções. Muito bom. Outras vezes te traremos Com todo prazer. com muita alegria. O assunto é vasto, nós Muita podemos paz. falar de muitas coisas mesmo. Muita paz. Obrigada. Muito obrigada. Tivemos um papo muito gostoso sobre alimentação. Quantas coisas muito relevantes nós aprendemos hoje, né? Coisas que a gente nem imagina. Mas depois de todo esse bate-papo que nós tivemos com a especialista Célia Oquendo, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: podem ocorrer distúrbios alimentares devido à ansiedade e à angústia. O indivíduo sente um excesso de apetite e come compulsivamente, síndrome da boca nervosa, sofrendo um aumento de peso. É possível que ocorra perda de apetite e ele deixe de se alimentar, pulando refeições e até passando 1 ou 2 dias sem nutrir-se. Ocorre, então, uma significativa perda de peso. E ela continua: não se alimente com ansiedade, gula ou somente para saciar um desejo, ou porque necessita ingerir algum alimento, embora não sinta fome e nem vontade. O que estiver pensando ao alimentar-se estará impregnando suas células, seus órgãos, sua pele, seus cabelos, suas unhas e estará emanando energia positiva ou negativa. Então, a alimentação, doutora Anise esclarece que é fundamental na nossa vida, que não é somente para perder peso, ganhar peso, ou para ter prazer, ou simplesmente porque eu sou obrigada a comer, porque saco vazio não para em pé. Não, é muito mais que isso. Nós alimentamos o corpo e a alma. A alma nós alimentamos com a oração, com leituras edificantes, palestras edificantes, coisas tão necessárias que precisa para estarmos mais próximos, ligados a Jesus. Mas o corpo precisa, ele necessita da alimentação saudável. E não esqueça que aquilo que você está alimentando, o seu corpo físico, você também está preenchendo a sua alma. Porque a gente se alimenta por prazer, se entope, se empanturra com alimentos não saudáveis e a gente tem dificuldade de se concentrar, de fazer uma oração devido à interferência que o alimento está causando em mim, alma encarnada. Então,
é muito importante a gente se alimentar com consciência, estando ciente do que está fazendo ali, estando presente na nossa alimentação. Sem telefone celular, sem televisão, sem computador, mas sentar, se alimentar e estando consciente com aquilo que você está comendo. E aí sim, se alimentando saudavelmente. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui juntinhos na TV Mundo Maior, estaremos assim, reconstruindo as suas emoções. E não esqueça, você pode enviar a sua mensagem, qual é a sua dificuldade, seu conflito. Você pode nos enviar um monte de perguntas e estaremos trazendo um especialista para falar sobre ela. E para que você tenha uma semana de muita paz, de muita alegria, deixamos aqui um beijinho super carinhoso.